Perguntinha: será que a solidão esculpe o caráter? É interessante como a modernidade, com sua hiperconectividade constante, impôs um estigma à solidão, frequentemente confundida aí com a solidão do isolamento social ou com melancolia da rejeição. A experiência de estar só foi rebaixada a um estado que precisa ser curado por notificações, companhia ou por ruído constante. Contudo, na filosofia de Friedrich Nietzsche, especialmente em Humano Demasiado Humano, a gente percebe que a solidão é elevada a uma condição necessária para a estatura do espírito. Como assim? Ao afirmar que a solidão nos torna mais duros conosco mesmos e mais suaves com os outros, Nietzsche não descreve um afastamento do mundo por covardia, ao contrário, mas um retiro estratégico para a construção de um caráter elevado. Em outras palavras, a dureza como exercício da verdade. O primeiro movimento dessa transformação ocorre no plano interno. Enquanto nós todos vivemos mergulhados na multidão desse mundão sem porteira, somos constantemente tentados a usar as nossas máscaras. A necessidade de aprovação, o medo do julgamento, a pressão pelo conformismo cria um véu que obscurece nossa própria natureza. O nós da sociedade funciona como um anestésico para as nossas falhas e contradições. Já na solidão, esse anestésico perde o efeito. Sem a plateia para validar, para aplaudir nossas performances, resta apenas o espelho da consciência. A dureza a que Nietzsche se refere não é a crueldade contra si mesmo, mas a honestidade crua, límpida e radical. É o momento em que o indivíduo para de culpar o sistema, os pais, a família, a sociedade ou o destino por suas próprias mazelas. Ao se retirar para o silêncio, o sujeito assume a responsabilidade total por seus impulsos, pensamentos, etc. Trata-se de uma disciplina férrea, a capacidade de ser seu próprio juiz, e o nosso espelho é o juiz mais severo, de confrontar o que há de mais medíocre em si mesmo e de se esforçar para superar essa mediocridade. É, em essência, o início do processo de se tornar quem se é. Então, a gente entra na suavidade como a conquista da empatia. Como assim? Se a solidão, pensem comigo, é o forno onde se tempera e cozinha o caráter, a suavidade com os outros é o seu produto acabado. É comum observarmos que pessoas incapazes de suportar a própria companhia são frequentemente as mais agressivas, intolerantes e exigentes com o próximo. Isso ocorre porque o indivíduo que não se conhece projeta nas suas sombras a outra pessoa. E esse outro, coitado, torna-se aí um alvo para as frustrações que o indivíduo não consegue processar em si mesmo. Porém, quando alguém atravessa o deserto da solidão e aprende a conviver com as suas próprias trevas, ocorre uma mudança de perspectiva. Ao conhecer a sua própria fragilidade, a sua própria impotência, a sua incapacidade para algumas coisas e a dificuldade imensa de ser humano, a exigência de perfeição em relação ao próximo se desfaz. A suavidade nietzschiana surge do entendimento profundo de que todos nós, estamos carregando o peso da existência, do medo da morte e das falhas estruturais do caráter. Ao se tornar mais indulgente com a própria imperfeição, ganha-se a capacidade de olhar para o próximo não mais como um objeto que deve satisfazer nossas demandas, mas como um companheiro de jornada. A solidão ainda tem a enorme vantagem de matar a expectativa idealizada sobre os outros, porque se nós não precisamos mais do outro para sermos alguém, passamos a interagir por escolha e não por necessidade, não por convenções. E essa liberdade é a raiz da verdadeira gentileza. A reflexão de Nietzsche é uma provocação à inversão de valores, eu diria. Ela nos sugere que o homem que foge da solidão é aquele que se torna mais frágil e, ironicamente, mais duro com o próximo, pois usa os outros como muletas para sua psique desestruturada. Por outro lado, aquele que cultiva com sabedoria a solidão como um hábito de crescimento, torna-se alguém capaz de suportar a própria verdade, o que lhe confere a segurança e a alteridade necessárias para ser magnânimo e complacente com o resto da humanidade.
A solidão, portanto, não é um fim, mas sim um meio. Ela é a oficina da alma, onde se desgasta o ego e se refina a tolerância. Ao final desse processo, descobrimos o quê? Descobrimos que ao nos retirarmos do mundo para melhor conhecer a nós mesmos, acabamos por retornar a ele muito mais preparados para habitar o espaço comum com paciência, compreensão e com uma suavidade que só é possível para quem não tem nada a provar para absolutamente ninguém.